Abra sua Bíblia em João. Primeira João, perdão. Não é o Evangelho, é as cartas de João, né? Primeira João. Gente, depois aqueles que eu não respondi, né, o WhatsApp, depois eu vou responder. Obrigado pelos parabéns, já aqueles que me deram, fiquei tão feliz. Eu sei que a gente sabe que a gente é amado, né? Mas quando a gente ouve isso das pessoas, lembra a gente o quanto a gente é amado. Fiquei muito feliz, eu não consegui nem responder tudo de tanta mensagem. Enfim, muito gratificante. Estou muito feliz e depois eu respondo, que eu não respondi ainda, porque senão não dava tempo. Primeira João, vamos ler o verso 5 do primeiro capítulo. Aqui na NVI, nós temos o título Andar na Luz. Como é que está aí na Almeida? Alguém tem? Diferente? Como? Deus é luz. Verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar os pecados. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, né? Ou do mundo todo. Amém? Bom, aí você sabe como que faz para essa tela não ficar escurecendo? Nem toda hora eu vou ter que desbloquear o tempo todo, né? Toda hora que eu falar. Meus irmãos, esse texto é um texto difícil, né? A gente já conhece ele de cor, principalmente essa parte de se perdoarmos os pecados. Acho que a maioria dos cristãos que eram da minha época já decoraram ele, né? Tinha que decorar. Primeiro, João, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Tem que decorar mesmo, porque isso é viável para nós. Porque todo mundo peca, não peca, gente? Todo mundo peca, né? Nós precisamos disso. Quando ele fala aqui, olha, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Ele não está querendo dizer assim, para que vocês, vocês não vão pecar, nunca vai pecar. Ele está dizendo para que vocês não caiam nesse erro que eu estou falando, não pequem. Mas se acontecer de pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai. Então não entre em desespero. Então esse é um dos textos que a gente tem que guardar de referência, né? O que eu quero trazer hoje para nós, de forma bem simples, mas prática, né? A nossa aplicação prática. De o que implica, né? Quais são as implicações? O que cabe para nós? Quais são as ações, as práticas de um cristão? O que nós precisamos entender? Eu sei que você pode dizer, pastor, eu sou crente há 1 milhão de anos, agora você vai me falar disso? Mas é bom sempre relembrar, né? A gente não tropeça nas grandes pedras, mas nas pequenas. Então Deus criou a gente com um propósito. O propósito de Deus ter criado a gente é para louvor e glória dele. E aí eu já falei isso, mas eu quero repetir. Senhor, mas Deus precisava de louvor e glória? Ele é tão carente de atenção assim, que ele precisava de fazer uma criação para louvar e engrandecer o seu próprio nome? Não, ele não é carente. Mas por que ele fez isso? Porque ele é Deus e ele é dono de todo o poder e de toda a glória.
Ah, mas não é feio isso, exigir glória, exigir honra? Não parece uma pessoa que precisa disso? É feio para nós, seres humanos falíveis, fracos, que não temos como sustentar nem a nossa própria vida nessa terra. A gente não tem como sustentar nem a nossa saúde, porque a gente pode morrer a qualquer momento. Nesse período de pandemia, a gente vê gente morrendo todo dia, dos milhares, de lavada. Uma pessoa que estava muito bem, que pegou um vírusinho microscópico e que morre. Então é realmente ridículo da nossa parte exigir qualquer tipo de glória de alguém, que a gente não é nada, é um sopro que passa. Mas Deus não, Deus ele é o dono do céu e da terra. Quem há mais terrível do que Ele? Terrível em louvores, grande, poderoso, criador dos céus e da terra. Se a gente de fato é cristão e acredita que Deus é criador de todas as coisas e que Ele é quem Ele diz que Ele é segundo a Bíblia, Ele pode exigir o que Ele quiser e a gente não tem o direito de questionar, porque Ele é Deus, a gente não. Ah, mas é muito estranho, eu não concordo. Gente, é o criador do céu e da terra. Ele pode exigir o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Somente Ele, não há outro, né? Então, Ele nos criou com esse propósito de adorarmos, de sermos as obras-primas, né, da sua criação. Criou também com o propósito de nós termos intimidade. Ele criou a gente para Ele se deleitar no relacionamento conosco. Assim como um filho, um pai tem filho, para se deleitar no relacionamento do filho, para gerar essa geração que vem dele, assim também nós somos geração de Deus, e Ele nos criou para ter essa intimidade conosco. E o que Ele espera dentro dessa intimidade, de um relacionamento de intimidade com Ele? Ele espera de nós sinceridade, Ele espera de nós que nós o imitemos, sejamos assim como Ele é. Ele espera dos filhos dele também que nós tenhamos comunhão uns com os outros, né? Um pai não espera que os filhos vivem na cachorrada. Um pai fica feliz quando os filhos ficam tudo bonzinho com o outro, que um ajuda o outro. Eu acho que não tem alegria maior do que para os pais, do que ver os irmãos se ajudando, né? Como é bonito uma casa que os irmãos um ajuda o outro, tira de si, dá para o outro, constrói essas pontes, está servindo o outro ali. Eu acho que a alegria dos pais, quando vê um filho que está mais próximo de ajudar o outro, quando vê um filho que está em mais condição de salvar o outro ali, é uma bênção. E assim Deus também espera de nós, que nós irmãos nos ajudemos uns aos outros. Então nós somos criados com esse propósito e com esses objetivos, de sermos imitadores de Jesus. Mas esse propósito ele foi, de certa forma, ou totalmente, ou em parte, que cada pessoa sente o reflexo do pecado de uma forma, mas a queda, ela nos atingiu e ela adulterou os propósitos iniciais de Deus para nós, assim como as nossas motivações. Então, nós acreditamos, né, dentro do nosso credo evangélico, na depravação total da humanidade, ou seja, eu e você somos ruins e nada que a gente tem é bom se não for dado por Deus. Até aquela inclinação de alguém que não é cristão, mas que faz uma boa ação, esse flash, esse vislumbre de amor é dado por Deus, porque a natureza humana ela é caída e não resta nada de bom nela, só apenas vislumbres do que Deus compartilha conosco, que são os atributos comunicáveis dele. Então Deus é amor e assim Ele me ensina também a amar, mas eu nunca consigo ser totalmente amor como Ele é, porque somente Ele é. Eu faço, eu estou, eu sinto, mas Ele é. Então aqui no primeiro verso, que a gente viu aqui do verso 5, fala que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Quando a gente lê esse texto, luz remete para nós, a nossa consciência, né, a nossa cultura no geral, mundial, que luz é coisa boa, né? E treva é coisa ruim. Então, eu recebi até alguns parabéns assim, de gente que fala de forma diferente do cristão. Quem tem uma veia mais do espírita ou veio de outras religiões, geralmente fala muito isso. Nossa, toda luz para você, né? Que você seja cheio de luz. Ou então, nossa, você é um menino de luz, iluminado, né? Assim, essa frase, brilho celeste, né? Que a Lu chamava a gente, que tristeza. Nossa irmã Lu faleceu, nossa mãe mandava áudio para mim chamando eu de brilho celeste.
essa conotação, né, não é errado não, tá, gente? Falar que a pessoa tem luz, a gente está querendo dizer o seguinte, que é uma pessoa boa, que é uma pessoa que a gente gosta, que ela parece ser legal, né, parece que faz o bem. Mas não é comum no meio cristão usar essas palavras, mas a gente entende o contexto, que luz é coisa boa, e trevas é coisa ruim. Você fala assim, nossa, Omar, nossa, hoje você está cheio de trevas, né? Não, é claro que você vai dar a impressão que ela está toda revoltada, que ela está amargurada, né? A Marcos até repreendeu ali. Então, essa conotação não é só da cultura brasileira, mas como outras culturas, a luz sempre vem como algo de fato bom. E a Bíblia fala aqui que essa mensagem que dele ouvimos e transmitir a vocês, João fala, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, Deus é bom, Deus é luz. Luz também tem uma conotação de que a luz ela é segura, né? Porque quem tem medo nunca tem medo de lugar iluminado. Já viu alguma criança com medo de luz? Com medo de lugar iluminado? Não, porque a trevas ela traz o sentido, ela traz também uma conotação de medo por insegurança, que eu não sei o que tem ali. Até quem não tem medo do escuro evita entrar num mato no escuro, porque num mato no escuro você pode pisar num galho, você pode pisar na cobra, você pode pisar num bicho, você pode ser atacado por uma aranha, sei lá por quê. Porque você não está enxergando. Então a luz tem essa conotação também para nós, seres humanos, de ausência de enxergar, de ausência de conforto, de segurança, de estabilidade, de medo. Então, Deus, Ele é luz, Ele traz à tona as coisas. Onde tem luz a gente enxerga, a gente tem segurança, a gente tem claridade. E aí você pode fazer várias alegorias, e a gente pode gastar uma noite inteira brincando de pensar o que luz tem conotações, porque tem muitas conotações. E a gente pode fazer muitas alegorias aqui sem correr o risco de falar uma heresia, porque de fato a Bíblia, quando chama Deus de luz, traz nesse sentido de que traz as coisas, traz vida para as coisas e traz à tona as coisas, traz claridade, traz transparência. Luz também, né, principalmente na Bíblia, tem uma conotação muito de criação. Quando Deus fala, haja luz, né, a terra era sem forma e vazia, ela jaz em trevas. Então, o que está escuro, dá a impressão que não tem nada no escuro. E quando joga luz, a gente vê o que tem ali. Então, tanto no sentido de descobrir algo, como no sentido de criar algo, de fazer algo, a luz ela sempre vai ter essa conotação boa. E tem o sentido de ser justo, né? Que a Bíblia traz também. Vamos abrir aí rapidinho em Efésios. Mas continua com o João, que a gente vai ficar em João, tá? Efésios, depois de Gálatas, Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam o discernimento, e aí vai continuar aqui, mas eu vou falar só focado aqui nessa interpretação bíblica, lembrando que a Bíblia ela explica a própria Bíblia, né? A Bíblia, a gente não pode pegar uma palavra da Bíblia, e tem muito pregador que faz isso, e não é errado necessariamente, mas às vezes dá errado. Você não pode pegar uma palavra da Bíblia e falar assim, olha, no português, no dicionário, está falando isso aqui. Porque às vezes, o contexto bíblico de usar aquela palavra, lembrando que a Bíblia vem de uma cultura diferente da nossa, era outro sentido que ele queria usar, né? A tradução ficou com uma palavra que às vezes não era o que era para ser expressado. Então a gente tem que sempre olhar outras referências. O que a Bíblia fala de luz, né? De Deus sendo luz. Romanos 13. Continua em João aí, 1 João, mas vamos para Romanos 13 também. Depois de Atos. Romanos 13, capítulo, verso 11. Romanos 13, 11 e 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixem de lado as obras das trevas e, revestindo-lhe da armadura da luz,
e revestamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, treva também tem esse aspecto da carne, do desejo da carne, daquilo que se faz escondido, daquilo que se faz vergonhoso. Lembra da mulher do poço de Samaria, né? Que foi buscar água ao meio-dia. Uma mulher aparentemente atípica, né? Como é que ela vai buscar água no deserto, na região árida do deserto, no sol de meio-dia? Você vai carregar uma lata d'água na cabeça? Claro que não, né? Não seria pertinente, não seria coerente. Mas essa mulher foi provavelmente porque ela estava se escondendo. Então era trevas dela no sol de meio-dia. Era o horário da vergonha, o horário que ela não ia cruzar com ninguém na rua. Porque esse horário, um bom cidadão do deserto sabe que não é o horário de ficar na rua, né? É a meia-noite da cidade. Ninguém anda pela Silvana Brandão livremente à meia-noite, como se nada tivesse acontecendo, porque é o perigo, né, de ser assaltado. Então, o horário das trevas, né, esse horário da vergonha, o horário de satisfazer os desejos da carne também, né? E andando à luz, quer dizer, eu faço tudo abertamente, sem nenhum medo, sem ter nada para esconder. E por fim, nesse mesmo tema, 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, o verso 4 até o 8. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, porque esse dia o surpreende. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Só até aqui. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó falava assim, eu queria dormir de madrugada, quando eu estava na casa dela, ela falava, não pode, a Bíblia fala que nós somos do dia. Ela não deixava eu e meus filhos dormir muito tarde, porque ela falava que nas trevas é errado, que a gente não podia dormir por causa desse texto, que a gente tinha que dormir de dia, ou dormir de noite para ficar acordado de dia. E é claro que minha avó era do interior, criada na roça, a interpretação dela era meio literal. Mas aqui, de novo, essa noite ela traz uma conotação de bebedeira, de bagunça. A gente não pode falar que hoje o bar não abre de dia, tem gente capotando já de manhã, logo cedo. Mas no geral, a noite é a hora mesmo, né, de satisfazer os próprios desejos aí da carne. Mas compreendamos o contexto do texto. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, aqui isso tudo aqui até agora foi introdução para explicar trevas e luz, né? Então, como luz, Deus ele nos guia no caminho reto, e o efeito da luz não é apenas fazer ver, né, aos homens, mas capacitar-nos a andar. A palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quem anda na roça sabe, quem anda num lugar escuro, na cidade tem muitas luzes, mas não é à toa que todo celular hoje tem uma luz. Até aqueles celulares mais simplesinhos tem uma lanterninha, porque é extremamente necessário ter luz para andar. Você vai levantar, você precisa de uma luz para não sair batendo nas coisas. Imagina num contexto que foi escrito, né? Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem anda à noite na roça sabe que numa cidade sem luz, né, como uma roça, sabe que precisa, é extremamente necessário uma luz. E Deus é essa luz para nós, como lâmpada para os nossos pés, como luz para iluminar os nossos caminhos. Assim é o próprio Jesus, né? O verbo que se fez carne, a palavra de Deus. Continuando lendo aqui, no verso 6 do 1 João. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui nós vamos ter
nesses 7 próximos versículos, a gente vai ter uma simetria que fala assim, como se fosse uma cadeia de sequências. Primeiro a gente tem ele ensinando sobre ser falso com a palavra, né, se nós sabemos discernir. Depois ele vai falar contradizendo, né, um equívoco. Ele vai falar, se a gente fala que anda na luz, se afirmamos que temos comunhão com Deus, mas nós andamos nas trevas, ou seja, o que é trevas aqui? Andamos em pecado, fazendo imoralidades, satisfazendo os nossos próprios desejos da carne, e a gente fala que a gente anda com Jesus, mas faz tudo errado, resumindo, a grosso modo, a gente mente, a gente é hipócrita, né? A gente mente, ou seja, aqui ele começa com essa contradição, e depois ele mesmo traz, finalizando aí, uma afirmação positiva sobre o que deveria acontecer. Se porém andarmos na luz como ele andou na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Ou seja, o autor ele usa essa forma de falar, ao invés de falar direto, ele primeiro questiona e fala, se você fizer isso, você não tem isso, para depois falar o que é certo. É uma ferramenta de linguagem, mas aqui também ele estava combatendo uma heresia do primeiro século, que é o gnosticismo. A gente já falou de gnosticismo 1 milhão de vezes. Todos os cursos da igreja que você fizer, você vai aprender do gnosticismo, porque o gnosticismo é uma seita muito terrível, venenosa e perigosa, que anda nas nossas veias até hoje. Quem bebeu do gnosticismo, um dia, fica muito difícil de se desintoxicar. Existe até hoje no meio cristão uma veia do gnosticismo que perpetua ecoando as suas heresias dentro da nossa igreja, da nossa forma de olhar para a Bíblia. Toda seita, né, principalmente nos primeiros séculos, se você for estudar, você vai ver que elas são replicadas da nossa atualidade. Depois de 21 séculos, elas continuam se voltando ciclicamente com nomes diferentes. É como se fosse a seita 2.0, 3.0, 4.0. Então você vai ver que todas as seitas que a gente considera, nós evangélicos consideramos seitas, como Testemunho de Jeová, Mormons, algumas igrejas que são evangélicas também na sua formação, mas que nós, evangélicos batistas, concordamos que são seitas. Todas elas são seitas que já foram discutidas nas teologias que têm em conflito lá no primeiro século. As brigas dos conselhos, dos concílios, todas foram essas. E algumas dessas seitas estão presentes nesse texto. João, ele sempre combate, tanto no Evangelho quanto aqui. Não é à toa que João enfatiza Jesus como homem. Ele fala o verbo que se fez carne. Porque o gnosticismo, além de todas as outras coisas que não dá tempo de falar que ele propaga, uma das ênfases principais dessa época é que a carne, a matéria era má. Então, se a matéria é má e eu sou uma pessoa boa, você me considera bom, logo você não pode admitir que eu seja de matéria. Então eles pensavam que Jesus era um holograma, uma espécie de corpo falso. E essa seita, ela acreditava que a matéria deveria ser destruída. Então, ou seja, tinha duas linhas, os radicais de um lado e outro do outro. Se eu acredito que a matéria é má, então, Ruth, vamos acabar com a nossa matéria, vamos sair para gandaia, beber, cair, levantar, pegar logo uma doença e morrer, porque a matéria é má, o que importa é a gnose, né, o conhecimento, a sabedoria, a minha mente, tudo aquilo que eu adquiri aqui. A matéria é só carcaça, vamos jogar lá fora, sendo que a Bíblia fala que até o corpo vai ser glorificado, ou seja, o corpo ele vai ser reaproveitado, né, vai ser transformado e vai subir aos céus. E tinha o outro lado, que era extremamente ascetista, que abria mão de tudo, falava, não vamos beber, não vamos ser felizes, não vamos brincar, que tem crente que até hoje segue o ascetismo. É um crente que não pode brincar de nada, não pode jogar um joguinho, que não pode fazer nada, porque tudo é prazer da carne. Aí ele vive igual um robô, comer comida gostosa pode, porque eles esqueceram de tirar essa parte do pecado. Mas na época do gnosticismo, tinha os ascetistas que eles não aceitavam nada. Então, a gente vê muito isso hoje no budismo, por exemplo. Eu vou abrir mão de tudo, eu vou fugir da realidade, porque o meu alvo é o quê? Alcançar o Brahma, é não existir mais. É uma coisa como que rejeitando a matéria é má, só que ao invés de eu dar prazer para ela, prazer, até acabar com ela logo, eu
nego qualquer tipo de satisfação e de prazer para a minha carne, a fim de que eu me eleve intelectualmente ou espiritualmente, como algumas religiões dizem, mas está tudo aí, gente, remake das heresias. E nesse contexto, João está também combatendo essa seita do gnosticismo, né? Ele vai falar aí nos versos a seguir, você vai entender. Ele afirma que se nós temos comunhão com Deus, mas nós andamos nas trevas, nós mentimos. Depois ele vai dizer: se porém andarmos na luz como ele é luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aqui ele já começa combatendo, porque para ele seria impossível andar com Deus e andar na luz e ao mesmo tempo ser matéria. E também já existia uma outra contradição, que é falar que a gente anda em trevas, porque para eles não existiam trevas. Você já viu que tem uma igreja no México, de um pastor mexicano, que ele fala que pecado não existe? Ele cancelou o pecado? Jesus levou sobre si as nossas dores, o pecado e tal. Então o pecado, Jesus na verdade, ele tira, quando a gente fala que a gente é liberto das algemas do pecado, que o pecado não exercerá mais domínio sobre nós, quer dizer que o pecado não existe, que o pecado não exerce influência. Domínio e influência são duas palavras diferentes. Então o pecado existe. O que o Senhor veio fazer também é tirar o poder que o pecado exercia sobre nós, e um desses poderes é a culpa. Então eu não sou escravo da culpa. Antes eu seria, com a lei eu seria escravo da culpa. Quando eu me divertisse, quando eu brincasse, quando eu comesse uma coisa gostosa, quando eu gostasse de estar com uma pessoa. Gente, tem igreja, eu estou falando um monte de coisa aleatória, mas vocês vão conectar tudo. Tem igreja que até hoje, igreja evangélica, o esposo e a esposa tem que fazer sexo com um buraquinho na camisola, porque um não pode ver o outro pelado, sendo que o corpo não é um do outro. A Bíblia não diz isso? Que o sexo não foi feito de propósito, com um deleite para o casal, que é uma celebração, que o Senhor vê isso como adoração, que o Senhor assiste, que Deus não faz isso porque é envergonhoso. Não é assim. Então, o gnosticismo teria mais ou menos esse legalismo de dizer que não pode ter celebração na sexualidade do casal. A gente vê aí, de vez em quando rola um vídeo de uma mulher, uma senhorinha com uma verruga assim, né? Ela fala um monte de coisa que não pode e tal. Isso aí ainda correndo pelas veias, os resquícios de um gnosticismo que condena o prazer da matéria. Mas também, por outro lado, tem esse pastor mexicano lá, que ele fala que não existe mais pecado, Deus aboliu o pecado. Então a gente pode viver do jeito que a gente viver, mesmo que a gente pecar, o pecado não existe mais. Deus tirou da gente, quem é salvo e o pecado não existe. As coisas que a gente vive aqui são maus comportamentos, mas não pecado mais. Ou seja, falar isso para quem já está a fim de pecar é o mesmo que mandar extravasar, libera e joga tudo pro ar, né? E aí vai virar uma anarquia. Esse é o ponto do gnosticismo que eu estava tentando me embolar aqui para explicar. Existia um que era fechado demais, o outro que era escancarado demais. E João está combatendo esse tipo de conceito nesse contexto aqui. A parte da matéria ele combate mais no Evangelho de João, né? Então andar na luz seria que andar na sinceridade. Qual que seria o resultado de andar nessa sinceridade, de andar nessa luz? Mantemos comunhão uns com os outros. No verso 7 ele fala, né, do resultado benéfico de andarmos na luz, de não andarmos nas trevas, de não mentirmos, de não enganarmos a nós mesmos, que a gente está andando na luz, tendo comunhão com Ele quando a gente anda nas trevas. Ou seja, se eu ando nas trevas, eu me engano, eu não ando com Jesus. Mas se eu ando com Jesus, tem uma consequência. Qual que é a consequência? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você tem irmão que não gosta de ter comunhão com os outros, gente, eu fiquei chocado aqui, mas ao mesmo tempo tem sinceridade, né? Bom, nossa pesquisa que a gente fez, a gente tem até que refazer com o resto dos irmãos para ser uma pesquisa de credibilidade, porque só com os mesmos não dá, tem ainda o restante da igreja, metade que não está vindo. Mas os irmãos que estão presentes, né, que tiveram presentes na virada do ano, no preencher aquela pesquisa, de 27 pessoas que preencheram, o 7 está aqui para me confirmar.
O link está no grupo, depois eu vou mandar de novo. 27 só pessoas que preencheram de verdade. Das 27, 25 detestam o céu e não querem estar no céu. Nem precisa fazer que eu não vou. Mas por quê? Porque tiveram alguma provavelmente uma experiência. Eu prefiro pensar que é isso. Mas se o motivo não foi esse, o motivo for porque não quer ter comunhão, porque comunhão dá trabalho. Tá com os outros dá trabalho, porque as pessoas são difíceis. Principalmente pessoas difíceis não gostam de pessoas difíceis, porque são pessoas intolerantes, não gostam de abrir mão do eu. E tá com o outro é abrir mão do eu, porque o outro é diferente de mim, automaticamente vai me deixar desconfortável. E aí eu pensei isso, gente, se a gente não tiver comunhão e não gostar de comunhão, tem alguma coisa errada. Quem não tem a luz em si não gosta de comunhão. Porque quem tem medo de ter comunhão com o irmão é que ou deve alguma coisa, ou não tem tolerância com o outro, enfim, algum problema tem. Porque não gostar de estar com outras pessoas da mesma fé, que são irmãos, que vão conviver com você na eternidade, é um problema. Um problema sério. Ah, não, mas eu não gosto da célula, pastor, da reunião, de ter que ir e tal. Entendi. Mas comunhão eu gosto. Então tá bom, melhor. Porque se não gostar de comunhão, gente, porque metodologia é uma coisa, agora comunhão, se não gostar de gente, mente, não tem luz nele, não conhece Jesus. Porque aquele que, João vai falar, né, aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão, mente também. Porque como é que vai amar alguém que não viu, alguém que não ama quem viu e vai amar alguém que não viu? Então, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. E aqui, né, a segunda heresia está aqui nesse texto, nessa parte aí. Se afirmarmos que nós não temos pecado. A primeira é falar que, né, o pecado não afasta de Deus. Abolir o pecado. Pensar, não tem pecado. Não, gente. Quem está em pecado está afastado de Deus. Porque a Bíblia fala que se você anda em pecado, quem anda em pecado é filho do diabo, a Bíblia fala. Então é complicado. Não dá para ser filho de Deus e do diabo ao mesmo tempo. Guarda compartilhada entre Deus e o diabo é uma relação muito complicada. A segunda é falar, é pior do que essa, porque ela nega a própria existência do pecado. A pessoa fala que não tem pecado, ela mente. Porque pecado tem sim, pecado existe, pecado, e todos nós estamos lidando com o pecado e aprendendo a lidar com o pecado até Jesus voltar. Não é? Não é só eu, né? Todo mundo. E qual seria a atitude correta? Não negar o pecado, mas admiti-lo e confessá-lo. Então, sequencialmente aqui, ele fala: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. No verso 9, mas se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ou seja, não é para negar que tem pecado, não é para aceitar que o pecado é normal e ficar também nele, não é para viver na mentira, negando a existência do pecado, que ele é um inimigo real que está aqui, mas também não é para dizer que conhece Deus e anda nas trevas, porque quem nega isso está sendo hipócrita. É um paradoxo. Daí aqui, nesse momento ele fala, a solução: confessar o pecado. Porque se confessar os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu sei que eu estou todo embolado hoje, mas você vai entender resumidamente. Sabe para me entender, gente? Que eu estou sentindo que eu estou meio agitado hoje. Está dando para entender? Sabe quando você pensa assim, eu estou falando, mas eu não sei se eu estou sendo claro? Vamos lá. Primeira coisa, devemos saber que o pecado é real. É o inimigo que está presente na vida de qualquer um. E não adianta você negar que está na sua, porque está também. Mesmo que você não souber, e é pior ainda os que não sabem, porque quer dizer que é ignorante, não percebe, e aí o pecado deita e rola. Então o pecado está presente. Segundo, negar o pecado é burrice. E falar que anda, que está com Deus, que anda, que tem comunhão nele, mas andar em trevas, não é pior, não é só negar que o pecado existe, mas ignorá-lo e dizer que você não tem pecado. Então é uma cadeia, né? Quem anda com Deus, mas anda nas trevas, está em pecado, mas pensa que não está. E aí ele fala que não tem pecado. E falar que não tem pecado é pior, porque o pecado está ali. E aí a consequência de quem anda na luz
é que ele é purificado de todo pecado e que ele tem comunhão com os irmãos. Então, quem tem comunhão com os irmãos e está purificado de todo pecado, esse anda na luz de verdade. E por fim, se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Esse é o resultado, a atitude certa que nós devemos ter. A terceira heresia aqui é a negação que o crente esteja suscetível, esteja sujeito ao pecado. Dizer que não cometemos pecado não apenas é uma mentira, ou seja, a gente está se iludindo, está sabotando, mas é acusar a Deus de mentira, porque quem fala a verdade, senão a Deus? Primeira pessoa, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A Bíblia fala isso. Se nós falamos que nós não temos pecado, a gente mente não só para nós mesmos, mas nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele diz que não há um justo sequer. Não é assim que Ele fala? Se afirmamos, verso 9, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se a gente discorda da palavra de Deus, que Deus está dizendo para nós que a gente é pecador e a gente precisa dele, a gente está falando não só que a gente está mentindo para nós mesmos, que a gente não tem pecado, como também está chamando Deus de mentiroso. E isso é engraçado, porque no evangelismo, quando a gente fala de pecado com as pessoas, tem um monte de gente que fala assim, eu não tenho pecado não. Não, eu não sou pecador não. Eles negam, por quê? Porque parece que a gente criou uma cultura, eu não sei se foi pela cultura católica ou se foi pela própria cultura cristã que a gente criou isso, mas a gente criou, o pecado ele é um vilão? É, mas a gente criou como se alguma coisa, como se o pecado ele fosse assim, como que eu digo a palavra? O pior dos vilões, como se a gente colocasse o pecado num patamar que nos envergonhasse. A mesma coisa da Ruth chegar com gripe aqui e ela ficar com vergonha porque ela está com gripe e se sentir culpada porque ela está com gripe. Mas, peraí, a gripe é consequência da Ruth? Se ela ficou andando na chuva, talvez sim, mas a gripe é consequência de um vírus. A culpa não é da Ruth. Então a queda ela trouxe o pecado. Então tem pecado que por mais culpa nossa, o pecado ele é uma coisa que todo mundo tem que lidar. A gente não pode negar que ele existe. É como ter dor de barriga, todo mundo tem, mas ninguém gosta de ir no banheiro perto de ninguém, né? Tem vergonha. Mas espera aí, por que eu não gosto de lidar com o pecado da Brenda? E eu prefiro que a Brenda omita, eu ensino a Brenda que ela tem que omitir, esconder o pecado dela, porque é feio e vergonhoso, sendo que o pecado veio muito antes da Brenda escolher. Ela nasceu em pecado, porque o pecado está aí na queda. Estão entendendo o que eu quero dizer? Onde que eu quero chegar? É que não deveria ser assim. A gente deveria se envergonhar do pecado? Sim. Deveríamos arrepender? Sim. Mas não deveríamos propagar uma cultura de que o pecado ele é necessariamente só culpa da pessoa. Porque tem pecados que são escolhas, mas tem pecados que as pessoas vieram em pecado e elas estão em pecado. Por exemplo, você pode escolher não ser tentado? Você pode escolher? Não. Você pode escolher não pensar mal de alguém? Não, você pode bloquear depois que você pensou. Mas se eu pensei, eu já pequei, então eu estou em pecado. Esse tipo de pecado que eu estou dizendo, que é o pecado que não é, que está arraigado na natureza humana, tá? Não é esse pecado, tipo assim, a Brenda deveria se orgulhar de falar que ela traiu ele, e não. Isso aí ela tinha que ter vergonha mesmo. Mas eu digo assim, ela pensar, cogitar uma traição é feio, mas está na natureza humana. Ah, mas é falta de caráter. Às vezes para você, mas para o outro talvez seja uma coisa que na natureza dele seja normal, na queda, naquilo que ele já foi destruído pela história dele de vida. Então o que eu estou querendo dizer não é, vamos liberar, vamos falar do nosso pecado para todo mundo, jogar no ventilador, expor da igreja, não. O que eu estou querendo dizer é que não deveria ser tão vetado essa questão do pecado, porque é um mal que todos nós estamos combatendo em comum. Todo mundo está lutando contra o pecado, mas falar do pecado é algo que faz a gente se esconder, é algo que faz a gente ter vergonha, como se fosse às vezes culpa nossa. Tem pecado que de fato é culpa da queda, da natureza, a gente sofre ali as consequências. O orgulho é pecado? E quem não tem o orgulho? A gente luta contra o orgulho, não cede para ele, mas o orgulho é pecado, o tempo todo é pecado. Orgulho a gente tem 24 horas, até o mais humilde tem uma parcela de orgulho. Quando a gente não gosta que chama a atenção da gente, quando a gente não gosta de ser criticado, quando a gente tem vergonha, a gente tem orgulho, porque a gente tem medo que os outros vão pensar da gente. Vergonha não é instinto natural? Se eu falar assim, ô fulano, vem cá e fala aqui no microfone, um monte de gente vai ter medo, vai ter vergonha, não vai querer vir.
Mas vergonha é orgulho, por quê? Medo que os outros vão pensar de mim. Mas é uma autopreservação, ou seja, não estou dizendo que é aceitável o pecado, estou dizendo que é uma coisa que todo mundo luta e não deveríamos demonizar mais do que já é, a ponto de fazer com que muita gente esconda o seu próprio pecado, né? E nunca conte e viva uma vida inteira afastado dos outros irmãos, porque o pecado ele faz isso, ele tira da comunhão. O pecado tira a gente da comunhão. Quanto mais em pecado a gente está, mais a gente se afasta das pessoas. Por isso que a comunhão ela é sinônimo de vida. Porque é muito difícil alguém estar em plena comunhão com os irmãos e estar em pecado. Porque alguém que está aberto para o relacionamento, alguém que está aberto à vida aberta, à casa aberta, essa pessoa raramente vai estar em pecado oculto, porque a gente consegue ver as nuances do pecado, né? Deu para entender o que eu quis dizer com pecado aqui, gente? Sim. Deu, né? Então é nesse sentido de que o pecado não deve ser colocado como um vilão maior do que as outras coisas. O orgulho é pecado, a vaidade é pecado, a soberba é pecado, a disputa é pecado, e às vezes você vai ter isso involuntariamente em você. Você vai ter que combater. Mas se você às vezes falar, você imagina, a irmã Maria chega e fala: pastor do céu, eu senti um ciúme da diaconisa tal, porque ela vestiu o uniforme e ficou mais bonito nela. E aí ela pode ter vergonha de falar isso para mim, de confessar um pecado e pedir ajuda, e ficar ali se torturando, triste, se ela não souber lidar com isso, sendo que ela poderia falar, porque é culpa dela sentir ciúme? Não, a culpa dela é tropeçar, botar o pé para a irmã tropeçar, porque ela não gostou do uniforme da irmã. Aí seria a consequência desse sentimento, seria um pecado. Se ela sabotasse a irmã, se ela fizesse alguma coisa para prejudicar essa irmã por causa do ciúme, aí seria pecado. Mas o sentir ali é um alerta de que a natureza caída está dando o grito, e ela vai o quê? Bloquear. E se isso causa sofrimento, deveria ser falado, deveria ser curado, né? Exposto para fora, ao ensino de Tiago, né? Confessar os pecados uns aos outros, não para ser perdoado, porque quem perdoa é Deus, mas para ser curado, e orar uns pelos outros, né? Para ser curado. Então, o propósito de João é impedir o pecado, não apenas desculpá-lo. A gente vai ver aí que João vai falar no verso 2, no capítulo 2: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, é melhor que ninguém peca, esse é o objetivo, não pecar, é prevenir. Mas ele deixa bem claro que se a gente pecar, a gente tem um advogado fiel junto ao Pai. A provisão de Deus eu promovo para vocês um ambiente de confissão, para que nós confessemos nossos pecados a Ele, sejamos perdoados. E Deus ainda promete para a gente e propõe para a gente, se o perdão não é suficiente para a sua alma se sentir leve, ainda confessa para o seu irmão para você se sentir curado. E se isso não basta, Ele ainda te lembra que Ele tem um advogado fiel junto ao Pai, que Deus não só proporcionou a morte dele para nós, para que a gente tivesse vida, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós, mas Ele ainda providenciou que Jesus não só morresse, ressuscitasse, e tudo que a gente já sabe de cor, mas Ele proporcionou para nós a opção de redenção contínua, não só a redenção para ser salvo lá no grande dia, mas a redenção de viver com a culpa do pecado, de perder o domínio do pecado. Então nós fomos salvos, né, para morar com o Senhor na eternidade, mas Ele ainda proporcionou para nós a oportunidade de redenção diária da culpa, do domínio do pecado. E como é que eu venço o domínio do pecado? Através da confissão, andando na luz, não andando em trevas, confessando os meus pecados a Ele, tendo comunhão com os meus irmãos, entendendo que o sangue me purifica de todo pecado. E às vezes a gente pode, né, tentar encobrir os nossos pecados, como eu disse aqui. Eu não vou escorrer tanto sobre esse assunto, porque eu acabei já falando muito disso. Como Davi, né? Davi, ele escreve até um salmo falando que enquanto ele cobriu os seus pecados, enquanto a iniquidade dele cobria ele sentia dores, e os seus constantes gemidos de dores, os seus ossos, né, de dor, porque o pecado estava sobre ele, e a mão de Deus pesava sobre ele.
E o pecado ele traz isso, ele traz alguma consequência. Tem gente que às vezes não sente a consequência na hora, mas eu te garanto, meu irmão, todo pecado tem uma consequência. O salário do pecado é a morte. Hoje, né, que a gente fala de ceia, a gente lembra da morte de Jesus, mas mais do que lembrar só da morte dele, a gente tem que lembrar por que ele morreu. A morte dele teve um objetivo, e a morte dele foi para nos dar vida. Foi para proporcionar para nós essa libertação das consequências do pecado, da culpa do pecado, da armadilha do pecado, da acusação de Satanás do pecado, para proporcionar para nós perdão, para proporcionar para nós libertação. Às vezes, gente, o conceito de libertação não é só nunca mais sentir desejo de algo. Às vezes a libertação, ela consiste em ter em Cristo a liberdade de dizer não para algo, mesmo querendo, escolhendo não querer, porque é o que você acredita agora. Isso que é liberdade também. Porque às vezes a gente espera uma libertação onde a gente nunca mais vai ter desejo de pecar. E isso não quer dizer uma libertação. Tem muita gente que chega comentando algumas coisas, algumas áreas da vida que parecem mais podres do que outras, né? Mas a miséria humana, a miserabilidade humana, ela é múltipla. Tem muita coisa, tem coisa que é feia, tem coisa que é menos feia, de acordo com a cultura e com o lugar. Mas o que eu quero dizer com isso é que, independente do quão feio seja um pecado, ou quão feio ele pareça ser, existe uma libertação para esse pecado que não necessariamente é nunca mais querer pecar. Existe a libertação para nunca mais sofrer com o querer pecar. Tem gente que quando não peca, até não peca, mas passa por um vale para não pecar, vive um sofrimento porque a mentalidade ainda está cativa. Olha, eu não faço errado, mas eu sofro demais porque eu não faço errado, porque eu queria fazer. Enquanto a gente deseja demais, é porque a mentalidade ainda está cativa. A mentalidade ainda está, ela ainda não foi renovada a ponto de entender que aquilo ali não faz bem para mim. Mas isso é pecado? Não. É imaturidade, não é pecado. Pecado é ceder, é praticar o pecado. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes os irmãos me perguntam ou vêm confessar alguma coisa e que eu falo, meu irmão, isso não é pecado, isso é querer pecar. Querer pecar já é um alerta vermelho? Sim, porque os nossos quereres, eles acendem uma luz para nós de mostrar um diagnóstico de como é que está o nosso coração. Se eu tenho vontade de enfiar a mão na cara dos outros toda hora que eu passo raiva, quer dizer que eu tenho um problema com o meu temperamento, com agressividade. Eu posso procurar ajuda, né? Eu posso me tornar alguém melhor. Mas e se Jesus não me libertar desse querer? E se eu não conseguir mesmo com ajuda? Então o que eu vou fazer? Vou renunciar a esse querer. Até o dia que Jesus voltar, eu te garanto que na eternidade você não vai ter esse querer mais. Mas a gente precisa entender que Jesus morreu para proporcionar para nós a libertação do pecado. A libertação da culpa do pecado, do medo do pecado, da escravidão do pecado que trazia para nós, da condenação que o pecado trazia para nós, do peso da culpa. Mas nem sempre o pecado vai perder a influência. Porque o pecado está aqui, todo mundo luta contra ele. Como eu disse e redundantemente disse, todos nós estamos lutando contra o pecado, vamos lutar até Jesus voltar. Alguns pecados são incomuns, como o orgulho, a vaidade, a necessidade de ser, de ter. Mas outros são específicos da natureza daquela pessoa ali. E que não deveria ser considerado uma coisa tão monstruosa, porque é algo que nós devemos lutar em comum. Ao invés de remoer e aceitarmos a culpa do pecado, o medo do pecado, escondermos o pecado, nós deveríamos tirar a espada para fora e lutar mais livremente, né? Então o Senhor nos proporcionou confessarmos o pecado. João ele fala, né, que ele é advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Fiel. Quando fala que Jesus ele é fiel, porque ele cumpre a aliança dele, ele cumpre as promessas dele, ele cumpre a palavra dele, ele não mente, ele não erra, ele não falha. Então, ele é fiel. Quando fala de um advogado, você pode ter bons advogados, mas um advogado fiel,
é um advogado que ele tem uma aliança, ele tem um compromisso com alguém. E quando fala de Jesus o justo, justo porque, de fato, ele nunca cometeu injustiça. Então, quando a gente fala de que nós temos um advogado junto ao Pai, era para a gente, assim, de fato, nunca deixar com que Satanás colocasse culpa, medo e pressão no nosso coração, gente, porque se a gente começa a refletir sobre isso e pensa, eu não tenho só um Deus que me defende ali qualquer, não. Eu tenho um Deus justo, que se tornou carne, que morreu, continuou justo até o final, e Ele mesmo que me defende diante do Pai, o próprio Deus Filho, que defende diante de qualquer acusação. Ou seja, Deus defende a gente daquilo que Ele mesmo condena, que é o pecado. O próprio Deus nos defende. Para pensar como isso é profundo, isso traz para nós uma segurança, isso traz para nós uma afirmação de que a gente está seguro na presença de Deus, e de que o pecado não pode nos afastar do amor dEle, que o pecado não pode minar de nós a alegria da salvação, que o pecado não pode tirar de nós o desejo de continuar seguindo e fazendo a vontade de Deus, que o pecado não tem poder de minar o meu chamado, que o pecado não tem poder de colocar culpa em mim, que eu não preciso aceitar isso se eu não quiser. Semana passada eu falei da cadeirinha de balanço, e eu torno a repetir, tem gente que está na cadeirinha do balanço até nessa área dos pecados, é os mesmos pecados há 1 milhão de anos. Por quê, gente? Por que não vence? Sendo que o propósito de Deus é vencer, e Deus proporciona para nós escape. Porque às vezes a pessoa prefere manter-se nessa posição de conforto, de balançar ali, do que confrontar um pensamento que o diabo coloca. A gente acostuma, o nosso cérebro ele trabalha com um mecanismo de poupar energia. O cérebro sempre poupa energia, por isso que às vezes você vai para algum lugar e sem querer você vai para o serviço. Já fez isso? Você pega o carro, aí quando você vê, você foi para o seu serviço ao invés de ir para outro lugar, porque o seu cérebro prefere as coisas que já estão mais automatizadas, ele quer poupar energia. E às vezes a gente acostuma com o pecado, mesmo querendo mudar, mas porque às vezes esse querer já está tão baixo em vista do costume do pecado, que a gente só balança, só continua na gangorra ali, tradicional, porque dá menos trabalho. Vencer o pecado exige de nós não só disciplina para entender e mudar a mentalidade, mas exige de nós buscar do Senhor e ser forte, se alimentar. E às vezes a pessoa quer vencer o pecado de forma mágica, tipo assim, não quer se alimentar da palavra de Deus, não quer fazer nada que tem que fazer, não quer ler a Bíblia, não quer orar, e quer acordar com o pecado assim, não, Deus me libertou. Gente, isso que eu quero falar, que libertação de pecado, libertar, tem pecado que está arraigado na identidade do humano, do ser humano, e libertar da sua humanidade é só quando você morrer. Por isso que a Bíblia fala para a gente renovar a mente, porque a mente ela precisa ser renovada, porque ela envelhece. Por que a Bíblia fala para a gente não se amoldar a esse mundo? Porque se a gente ficar parado, o que a gente faz? A gente afunda, amolda. Se a gente fica aqui na gangorrinha aceitando as mesmas coisas, a gente amolda. Mas transformar pela renovação da mente dá trabalho, porque para me renovar minha mente eu tenho que enfiar conteúdo nela. E aí ninguém quer botar conteúdo, né? Ninguém quer esforçar, quase ninguém. E aí quando eu renovo a minha mente, as coisas velhas são confrontadas, aí é uma outra crise, porque a hora que eu confronto as coisas velhas vai doer, porque o que eu quero é economizar energia e fazer o mínimo possível para viver e ser feliz com Jesus, que é a mentalidade da maioria das pessoas. Então o Senhor não só proporcionou e propiciou para nós um sacrifício de um justo, que é o próprio Filho dele, o próprio Deus encarnado, como todo mundo sabe, mas Ele proporcionou para nós o escape dessa cadeira de balanço, o escape para esse pecado que é uma gangorra, que vai e vem na nossa vida. Quem aceita o pecado, aceita literalmente que o diabo roube de você o direito de ser justo, o direito conquistado por Jesus da cruz do Calvário. Aceitar o pecado e deixar como se fosse algo que nunca vai mudar, é como você ignorar a obra salvadora de Jesus, é como ignorar a possibilidade que Jesus tem de libertar você, o poder que Ele tem de libertar você, o sacrifício que Ele fez para nos libertar. Você está me entendendo? O que eu quero dizer, no meio de tantas palavras que eu já disse aqui, e hoje eu estou me sentindo tipo a Dilma, que eu estou com dificuldade de concentração,
sabe assim, quando você fala, vamos catar o vento, eu estou assim hoje. Mas o que eu quero dizer é que você não deve esquecer, agora que a gente vai ceiar, os diáconos podem distribuir a ceia. O que eu não quero que você esqueça é que a gente tenha possibilidade de andar na luz e de não mentir, de não andar nas trevas, de não precisar esconder o pecado porque ele é um monstro, porque a gente já sabe que ele é um monstro. Não era para ter medo do monstro, que a gente já convive e sabe que ele está aí. O que a gente deve fazer é enfrentá-lo na certeza de que a gente tem um advogado fiel junto ao Pai para nos ensinar. Meu irmão, quando você olha para o lado e vê a carinha do seu irmão mais lindo, mais bonzinho, não pense que só você luta contra o pecado. Esse irmão também, mais bonitinho, que ora bem, que fala bem, que Deus usa tanto em tantas outras ocasiões, também luta contra o pecado. Então, quando a gente fala de ano de recomeço, a gente tem que começar a mexer nas coisas, nos pilares da nossa fé, nas bases, lá embaixo. E o pecado é, de fato, um inimigo real na vida do crente. Mas a Bíblia diz que ele não exercerá mais domínio sobre nós. Então, não deixe o pecado exercer domínio sobre você. Se ele tem exercido domínio sobre você, não influência, mas domínio. Se ele tem te dominado, alguma coisa está errada no nosso posicionamento. Porque Deus não é errado, né? Todo homem seja mentiroso, Deus verdadeiro. Deus, ele proporcionou para nós. Basta a gente agora renovar nossa mente e buscar entender. Amém? Você que já recebeu, fique de pé. Rodrigo, você vem aqui mais à noite, louvar para nós. Gasta esses últimos minutinhos aí no culto, colocando diante de Deus a sua vida. O que mais importa é você e Deus, né? A gente tem que ter comunhão com os irmãos, mas tem momentos que é a gente e Deus. A ceia, ela tem uma conotação de comunhão, né? De lembrar do outro, de não comer sozinho, mas ela tem um memorial que é o principal intuito de cearmos, que é fazer menção da morte de Jesus até que ele venha. E morte de cruz, e morte para quê? Morte para que eu e você tivéssemos vida. Meu irmão, não aceita menos do que o Senhor tem para você. Não aceita menos do que cura, menos do que libertação, menos do que liberdade de não pecar, liberdade para viver em santidade, liberdade para sair do cativeiro, liberdade para dizer não para o que o mundo diz sim, liberdade para negar os seus próprios defeitos, liberdade para dizer não para o seu temperamento, liberdade para dizer não para a sua criação, para a sua cultura, e falar, eu posso ser o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso ser como Jesus. Alguns vão ter mais trabalho em umas áreas, outros menos. Alguns, a mente precisa ser renovada um pouco mais, alguns menos em alguma área, mas todos nós precisamos entender que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Não pode ter domínio sobre nós. Jesus nos libertou para que nós fôssemos verdadeiramente livres. Liberdade não é não querer, liberdade é ter condição de escolher não fazer. Jesus, ele fala, né, quando ele está para morrer, que ninguém pode roubar a vida dele, mas que ele dá a vida. Isso é liberdade. Isso que é liberdade de viver a nossa fé. Ninguém pode roubar de mim o direito de fazer o que eu quiser, mas eu escolho dar esse direito para Jesus. Eu escolho a liberdade de usar as algemas da graça. Eu escolho a liberdade de ser preso com as cordas de amor do Senhor. Eu escolho não ser cativo do pecado. Essa liberdade que Jesus conquistou para nós é a liberdade de dizer não para aquilo que a gente pode. Quem não é livre e pensa que é livre, fala, eu não. O mundo está recheado dessa frase, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Isso é fácil. Livre de verdade é quem faz o que não quer e pode escolher o que não quer também. Senhor, obrigado, Pai, porque na sua morte, no seu sacrifício, o Senhor trouxe luz para a nossa vida, que já estava em trevas. Tua palavra diz que para aqueles que andavam em trevas, que veio uma grande luz, e que o Senhor nasceu para que a gente fosse salvo, liberto dessa escravidão do pecado. Senhor, mas essas algemas, elas continuam a fazer parte da nossa rotina, e às vezes a gente quer negar isso, quer fugir disso,
Ao invés de lutar, de confessar, de abandonar, a gente prefere esconder-nos dos irmãos, das pessoas. E isso faz com que o pecado crie uma força muito maior do que ele tem às vezes. Faz com que a gente não consiga enxergar o escape dele porque dói e a gente olha só para a dor. Faz com que a gente não perceba que a algema está solta, que a grade está aberta e a gente fique ali preso, porque a gente acostumou. Pai, nos dá um olhar como o Senhor tem, o olhar de escolher a liberdade de não ser do jeito que a gente está, não permanecer do jeito que a gente está, ser como o Senhor era, andar como o Senhor andou. O Senhor morreu na cruz do Calvário para que isso pudesse acontecer. Por isso, em meio a tantos feitos, o Senhor escolheu que nós celebrássemos no momento da ceia a morte do Senhor, fizéssemos menção dela, porque foi naquele momento que a vitória foi consolidada, foi naquele momento que a vitória foi decretada sobre aqueles que quiserem andar com o Senhor. Meu irmão, nós não vamos ser vencedor lá no dia do juízo final, não. Não é lá na glória da eternidade, quando tudo for bom, tudo for bênção, que não tiver luta, nem dor, nem sofrimento. Não é só lá que a gente vai vencer, não. A gente venceu. Quando Jesus morreu, eu venci. Quando Ele venceu, eu também venci. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos para viver a vida com Ele. Sabe aquele dia que você se batizou? Que você fez aquele ato profético, né? Aquele ato simbólico de descer as águas, que simboliza: eu morro para mim aqui agora e eu levanto agora para viver, para Cristo viver em mim. Esse momento foi um momento de uma vitória. Não espera a liberdade não querer, não sentir, para pensar que é livre, não. Escolhe viver a liberdade que Jesus te deu com autoridade. Escolhe a liberdade de escolher não fazer o que você quer, escolher não pecar, escolher não viver a vida que você sonha para você e viver a vida que Deus sonha, de escolher viver os propósitos, os sonhos de Deus. Ali, quando Ele morreu na cruz, eu venci, você também. E ali, tragada foi a morte pela vitória. É esse sacrifício que nos deu vida. Triunfou Jesus ali naquela hora. Não foi na ressurreição, foi naquela hora da morte dele que Ele triunfou sobre todo principado e potestade. Não foi na hora que Ele ressuscitou que ele humilhou o inimigo, não. Foi naquela hora da morte dele que o véu do tempo se rasgou, que o livre acesso foi dado. O diabo não queria que Jesus morresse, matar Jesus para acabar, não. O diabo queria impedir que ele morresse, porque o diabo sabia que com a morte dele a gente teria vida. Não deixa para viver essa vida só lá na eternidade, não. Se você tem certeza da sua salvação, glória a Deus, mas não curte essa salvação só na eternidade, não. Curte agora. Tem muita coisa para a gente viver aqui. Escolha a liberdade que o Senhor nos libertou. Senhor, obrigado, Pai, pela morte do Senhor, pela vida do Senhor. Quando o Senhor morreu, nós também morremos. E quando o Senhor ressuscitou, nós também. Não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. Essa foi a nossa profissão de fé, único e suficiente, Senhor e Salvador da nossa vida. Foi essa a nossa profissão. Que nós guardemos firmes essa profissão. Profissão que é a nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Ele há de cumprir, Ele há de vir, resgatar sua noiva. Aleluia. Mas enquanto isso nós temos um caminho para trilhar. E ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, ainda existe uma luta. Não negue o pecado. Não fuja dele, não esconda ele, vença ele no Senhor. Amém. Senhor, tua palavra diz que o pão é o seu corpo que foi moído por nós, e o cálice é o teu sangue que foi vertido na cruz. Sangue esse que nos proporcionou vida, que limpou e purificou o nosso corpo, nossa mente, nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vitória do Senhor, através do seu sacrifício. Nós celebramos a ceia do Senhor agora, comemos do pão e bebemos do cálice. Aleluia. Obrigado. Aleluia.
Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós te agradecemos por esse culto, que o Senhor possa continuar ministrando os nossos corações, que nós possamos ter o prazer, Senhor, na comunhão, o prazer, Senhor, em adorar o Senhor como igreja, unidos no Senhor, Pai, celebrar o nome do Senhor que é grande, que é santo, que é poderoso, que é justo, que é fiel. Aleluia, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Para você que está em casa, nós desejamos uma boa noite, que o Espírito Santo possa continuar ministrando o seu coração, que você tenha uma semana cheia de alegria, cheia do poder do Senhor, em nome de Jesus.